A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, meus amigos que estão hoje a ouvir a mensagem, o estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu convidei o meu sobrinho, que é sobrinho da Simone, também nosso sobrinho, para participar comigo nessa aula que nós vamos dar, para interagir comigo a mensagem que nós queremos transmitir a você. Nós estamos discipulando ele, e ele pediu uma Bíblia, e nós demos para ele, depois pediu para também ajudar ele no ensino da Palavra de Deus. Nós estamos discipulando ele, e quem sabe, ele será um pastor, em nome de Jesus, Glória a Deus. Então, o tema da lição hoje é a soberania e a autoridade de Deus. E tem um texto áureo, está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 21, que diz assim: Ou não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Há uma pergunta, E o texto prático, ou seja, aquilo que nós vamos aprender para praticar, diz assim: é uma inquestionável soberania. Deus trata a sua criatura como bem lhe apraz, submetendo-nos, pois, à sua perfeita, infinita e sábia vontade. Então, nós vamos aprender na prática que a soberania de Deus é inquestionável. Nós não podemos questionar. E Deus trata a sua criatura como bem lhe apraz, ou seja, aquilo que está determinado por Deus vai acontecer. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nós vamos ter uma leitura que está em Jeremias, no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 18, que é um texto bastante conhecido nosso. Nós vamos ler alguma parte dele e vamos desenvolver esse estudo para aprendizado da igreja, aprendizado nosso, e também seu, Caio, tá? Meu discípulo, estou discipulando ele, Então, Jeremias é um profeta. Gravou isso para você? Então, é um dos profetas na Escritura Sagrada. Está em Jeremias, capítulo 18, do verso 1, que diz assim: A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sob as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Este é como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A leitura continua até o versículo 10, mas nós vamos parar aqui neste versículo 5 e para continuar esse estudo, eu gostaria de fazer uma observação, tá, Caio? Uma observação muito importante. Porque nós temos a nossa Bíblia, e algumas Bíblias, elas estão sendo atualizadas. E há uma parte aqui que eu gostaria de que você prestasse atenção, de repente, na sua Bíblia, está escrito dessa maneira. Ou na sua Bíblia, Caio. Eu creio que nossa, a Bíblia que eu lhe forneci, ela é bem atualizada, tá? Que diz assim, no versículo 4, nós lemos: Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Aí continua o texto, que desse mesmo barro que quebrou,
fez dele outro vaso, conforme pareceu bem ao seu olhar. Então, como o barro pode se quebrar? Eu quero trazer para você, nós temos aqui, segura, Caio. Este aqui é um vaso, só um pouquinho mais para poder aparecer. E nós sabemos que para este vaso quebrar, olha, ele está rígido. Porque para chegar a essa composição aqui, ele foi colocado no forno, aqueceu, depois quando tirou do forno, ele ficou rígido. Mas o texto diz aqui que esse vaso que quebrou, desse mesmo vaso, fez outro. Se nós quebrarmos esse... Não vamos quebrar. Segura. Se eu quebrar este vaso, ele já pronto, ele vai cair, quebrar em vários pedaços. E ele não vai estar na mesma composição do início, quando estava colocando isso. Então, como poderia ele estar pegando aqueles pedaços que quebrou e fazer outro? Então, quando se quebra um vaso, não tem condições de você pegar e remodular ele, ou fazer outro. Mas como, pastor Ronaldo? Então, o que seria então de que essa palavra quebrar? Em tradução do original grego, aliás, hebraico, nos diz assim: estragou-se o vaso que ele estava fazendo, ou danificou-se, ou perdeu o formato. Então a tradução seria que perdeu o formato, já estava aquele que estava já modulado de um jeito, ele se desfez e não quebrou. Mas como você posso comprovar isso? Logo adiante na leitura, em Jeremias capítulo 19, que fala, nós vamos entender o que realmente vem a ser o quebrar. Porque ainda no capítulo 19 de Jeremias, olha o que o texto diz aqui. No versículo 10, então quebrará a botija à vista dos homens que foram contigo. Então o texto está falando aqui de um ato de realmente quebrar. Que o profeta, ele quebra uma botija e ela se desfaz todinha. É outra história continuada, né? No versículo 19. Outra entendimento de uma botija, mas nós entendemos a palavra quebrar despedaçar. Então não tem como, Caio. Se quebrou em vários pedaços, já está sólido. Como é que eu vou remodular de novo? Não tem. Não tem como. Teria que voltar àquele estado. Então, na realidade, o texto diz que aquela massa, ela se desfez, ela perdeu o formato. E o oleiro pegou aquela mesma massa, juntou de novo e começou a fazer. Deu para entender? Entendeu mesmo? Ah, tá. Então vamos continuar. É apenas uma observação. Se na sua Bíblia estiver assim, você observe e entenda que não é quebrar, desfez, ou não pedir a remodelação e foi remodelado de novo, não é isso? E nós vamos aqui a continuação, porque o texto diz que no versículo 18 diz assim, nós vamos entrar primeiro, vamos ver essa visita do profeta Jeremias à casa do oleiro. Aonde o profeta estava? Não sei. Sabe onde que estava? A Bíblia vai falar. Para ele descer, se ele desceu, ele estava numa parte alta, não é isso? Então ele desce. Nós vamos identificar onde ele estava, para onde ele desceu. Então, no primeiro versículo de Jeremias 18, assim, em palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então a palavra do Senhor vem a Jeremias e vai falar com ele, com o profeta, tá? Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Então, Deus fala com ele que ele deveria descer à casa do oleiro. E ali, Deus ia falar com ele.
Aí eu quero lhe contar algo muito importante para você entender, é que vamos trazer o entendimento a você para a gente descobrir aonde estava Jeremias, que ele teve que descer e para onde ele desceu. Sabemos que é a casa do oleiro, né? Então, nós vamos entender que o profeta Jeremias, ele estava próximo a um portão, a uma porta de passagem, que dava acesso a um vale, tá? Que é o Vale do Filho do Zenon. Vale dos filhos de Enom. Como era chamado esse vale. Então ele está aqui e ele desce no vale, tá? E ali Deus fala com ele. Mas deixa eu te falar. Toda cidade, naquela época, eram feitas muralhas e portas de passagem. Existia uma porta, a porta do Montouro, que era chamada esta porta, na cidade de Jerusalém. E nesta cidade existiam 12 portas aonde se passava. E essa porta Montouro, chamada de Montouro, né? Que depois nós vamos ver que foi chamada de porta das ovelhas, do oleiro, como foi chamado aqui na leitura de Jeremias, era uma porta que dava acesso para as pessoas saírem com o lixo da cidade. Todos que iam com seus lixos passavam por essa porta e descia a este vale. E lá embaixo tinha um local onde o lixo era queimado, onde o lixo era incinerado, tá? Tudo aquilo que eles queriam, que não poderia ficar com a cidade. Então, meu irmão, eles desciam ali e o lixo era queimado ali. Mas neste vale, o vale dos filhos de Enom, também ali, neste local, eram colocados as argilas ou o barro, se você sim possa entender. Eram armazenados ali, os oleiros guardavam neste vale, também neste local. E também ali tinha a casa do oleiro, também que ficava neste vale, o Vale do Enom. Então, era um vale, vamos entender que não era tão pequeno, né? Isso era uma expansão bem grande, mas tinha essa particularidade, que era onde o lixo da cidade saía por essa porta, tá? Porta do Montouro. As pessoas passavam ali e tem a particularidade dessa porta. Temos uma porta aqui. Essa porta você passa por ela e volta por ela, não é isso? Mas essa porta, a porta do Montouro ou a porta do oleiro, tinha uma particularidade. Só podiam sair por ela da cidade. Não poderia retornar com ela. Interessante isso, né? Imagina uma porta que é só para você sair, você não pode retornar. Então, essa porta tinha essa qualidade. Então, vamos continuar. Então, o profeta Jeremias, ele desce a este vale, a casa do oleiro, tá? E nós vemos que ali Deus queria falar algo a ele em relação ao povo de Judá, tá? Então, deu para entender? Vale do Enom, que é o lugar aonde desceu. Então, eram instrumentos de trabalho que eles tinham lá, o oleiro, né? Ele imagina que você, não é isso? Aí ele ficava rodando e fazendo objeto. Aí ele tem o formato. Então, os oleiros, além de armazenar o material deles, eles também faziam os vasos ali, não é isso? Montavam de acordo com a sua concepção, tá? E aí você imagina, né, naquele momento de Jeremias chegar e deparar com aquele oleiro fazendo aquele, remodulando. E Deus queria transmitir algo de muito importante sobre
como nós devemos estarmos sendo remodelados por Deus, sendo ganhados formas por Deus. Não digo forma de orelha, não estou falando assim, como é que Deus quer que seja a minha vida. Então tudo isso Deus queria mostrar a Jeremias quando chegou a este lugar. Por isso desce à casa do oleiro, que ali eu falarei contigo. Não é isso? Então, ele desce, ele vai à casa do oleiro, né? E deixa importante lição para os filhos de Israel também. Para os filhos de Israel. Havia uma lição muito importante aqui para o filho de Israel. Porque o povo estava sendo, por ser descendente de Israel, por ele ser o povo escolhido por Deus, eles achavam que seriam salvos do juízo, do castigo divino, de alguma coisa que poderia haver. Você está protegido pela sua mãe e seu pai, você tem entendimento que nada vai te acontecer, porque ele vai te ajudar, não é isso? Assim sou eu também. Então um determinado povo, o povo de Israel, de Judá, eles se sentiam protegidos mas tinha algo que precisava mudar. Se eu perguntar em você agora, o que você acha que tem que mudar em você? Esse pensamento seu é a reflexão que o povo de Israel teria que ter. O que eu preciso mudar? E Jeremias, Deus queria mostrar aquele povo ali que eles precisavam ser remodelados, precisavam ser refeitos de novo. Tá? Então o Senhor, porém, ele mostra a nós, todos os judeus, como gentios, nos encontramos sob a jurisdição do controle de Deus sobre a nossa vida, tá? E devemos estarmos ouvindo a mudança que Deus, e entendermos a mudança que Deus queria em nós, assim como Jeremias ia aprender com Deus naquilo tudo que ele ia ver, que o oleiro estava fazendo naquele barro, remodelando, tá? Então vamos continuar aqui. Vamos ler ainda. Eu não tenho oleiro. Deus mostrando para ele que o oleiro ali simbolizava o próprio Deus, pegando aquele barro que seria o povo de Israel e refazendo, remodelando ele da maneira como deve ficar e como lhe apraz, da maneira que ele quer que seja. Entendeu? Então ele nos traz isso. Então Romanos 9:21 diz assim: ou não tem oleiro poder sobre o barro, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para a desonra? Romanos capítulo 9, versículo 21. Tá? Então nós vamos agora nos aprofundar um pouquinho sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus, ele é soberano sobre a nossa vida, sobre o universo, sobre as vontades que nós temos, mas como eu falei, nós temos o livre-arbítrio, poder escolher entre o bem e o mal. Então esse é um estudo na doutrina da Sagrada Escritura. A Bíblia nos mostra que Deus é soberano. Tá? Para nós entendermos corretamente, temos que entendermos a soberania de Deus, e temos que estar centrado no que a palavra de Deus diz, no que a Escritura Sagrada nos diz. Tá? E não podemos desviar para predestinação, tá? O que é predestinação? Existe um conceito de predestinação que diz, aqueles que defendem a predestinação como uma doutrina, diz que é assim, cara, olha só, a salvação é para mim, mas não é para você. A salvação é para esse, mas não é para aquele. Mas a Escritura Sagrada nos diz assim, ó, porque Deus amou o mundo, mandou o mundo, está gravando, de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala mundo aqui, está falando sobre toda a raça humana, toda a descendência humana. Então Deus, ele não falou assim, ó, amou um e amou o outro. Não, diz que ele amou a todos. E você está incluído nisso. Ele te ama. Entendeu? Então você está no plano de Deus, na salvação de Deus. Você é predestinado à salvação, que é de Deus. Já passou a pensar nisso? Que é o amor de Deus sobre a sua vida? Entende isso? Mas você vai entender, porque nós estamos estudando a palavra de Deus, você vai compreender melhor. Você entende o amor do seu pai também para com você? Entende, né? O amor de Deus é maior do que isso. Do amor do seu pai e sua mãe. Entendeu? Vamos continuar? Então, olha só. A soberania de Deus é a autoridade inquestionável que ele exerce sobre todas as coisas criadas, quer na terra, quer no céu. De tudo dispõe conforme o seu conselho e desígnios. Tá? Sua soberania está baseada em essa onipotência, onipresença, onisciência. Deus é absoluto e necessário. Todos nós precisamos dele para existir. Se nós existimos hoje, é porque Deus existe. Sem ele, não há vida nem movimento. Neste momento, você está sentindo se mexendo aqui? Mas o planeta Terra, neste momento, ele está se movendo de de rotação. E tem um momento de transladação também, não é isso? Que ele faz em torno do Sol, não é isso? Então, isso é Deus. Isso é Deus. A gente não está sentindo, mas a Terra está se mexendo. Então ele é absoluto, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã vai chover? Amanhã vai fazer sol? A meteorologia vai dizer uma coisa, mas só Deus. Ele é absoluto, ele é soberano sobre até a natureza, quanto mais sobre a nossa vida, sua vida. Tá? Agora Deus, ele é soberano, mas não é arbitrário. A soberania é um instrumento legítimo de Deus, tá? Através de exerce toda a sua vontade, visando a plena consecução dos seus decretos, sendo infinitamente santo e justo. O Criador, enquanto existe, tem o Senhor Deus autoridade sobre toda criatura morais e todos fará a fim de que seu plano redentivo seja íntegro e perfeitamente cumprido. Há um plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. E ele, por ser soberano, nada pode mudar esse plano. Nem o inimigo da nossa alma, que é o inimigo da nossa alma. Ah, você é inimigo? Não, estou falando de nossa alma. É Satanás. Não vou falar o nome dele, não. Não gosta de falar o nome dele, não? Não. Poxa, então porque você tem temor a Deus, ou você tem medo dele. Mas não tenha medo, não. Porque o nosso Deus é maior do que Satanás. Tá bom? Então, ele é soberano de todas as coisas. E nós aprendemos que a sua soberania não é arbitrária. Ou seja, é para mim, não é para você. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Entendeu? Então, Deus jamais criaria uns para a salvação e outro para a condenação eterna. Isto é contrário aos seus princípios e atributos, da sua bondade, santidade e justiça. Então, o amor de Deus, ele ama a todos. Todos nós somos pecadores. Estamos sujeitos a errar. Você errou ontem? Errou? Não fala que não está filmando. Errou hoje? Também? Você fez alguma coisa aí? Então, nós estamos sujeitos a erro. Mas ele conhece seu coração, conhece o meu coração.
Então, ele está sempre pronto, pela sua soberania, em trazer para você o resgate, a salvação para você. Tá? Então, olha só. E todos nós somos predestinados à salvação. Somos direcionados à salvação. E sem exceção, todos sem exceção, são predestinados à salvação. A salvação é para todos, sem exceção. A Bíblia nos fala a história de um homem que quando Jesus estava ali na cruz, ele chega a Jesus, lembra-te, ele era um ladrão, estava morrendo ali, era um cara que realmente a condenação dele que estava ali é porque fez coisa errada. Mas ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando estiver em teu paraíso. Ele reconheceu Jesus como a sua salvação. Houve um reconhecimento. A gente diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele é soberano. Ele é nossa redenção. Ele conheceu o momento do coração dele e ele estava reconhecendo Jesus como Salvador. Então, vamos continuar aqui. O crente e a vontade de Deus. O crente e a vontade de Deus. Ser crente é crer. A vontade de Deus deve ser soberana sobre a nossa vida. Tá? É o momento de nós entendermos essa soberania de Deus. Sobre Deus que, como oleiro, ele pegou a argila e formou Israel, assim como Deus queria fazer a nação de Israel, refazer. Ele chamou-nos a entrar nas nações, constituindo um povo santo, especial, de boas obras. Como estamos encarando a soberania de Deus? Temos considerado a sua vontade para conosco? Ou achamos frágeis, como vaso frágil nós somos? Temos autoridade sobre o oleiro? Nós temos que entender que Deus, ele nos molda. Como diz o texto que nós lemos aqui, em Jeremias, diz assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apraz. Então o oleiro, aquele vaso se desfez. Olha que Deus estava falando para Jeremias. Tá? E como aquele oleiro, ele viu que aquele vaso se desfez e depois ele pegou aquela mesma massa, ele fez outro vaso. Diz assim, não poderia eu, aí Deus falando para Jeremias, não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis como um barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então, Deus estava falando com o profeta Jeremias, e como o oleiro fez a mudança naquele vaso, ele ia fazer a mudança também na nação de Israel. Eles tornariam realmente o povo que deveria dar a continuidade da validade da genuína palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. E Deus ia fazer isso sobre esta nação, mas no período certo. Diz a história que Deus fez. Ele fez mudar a nação depois de tudo e que eles tinham fé. Deus abençoou a nação de Israel. Imagina o que Deus quer fazer na nossa vida, cara. Como Ele quer mudar de nós. Tem um louvor que diz assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro.
Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Então, como este vaso, como exemplo que foi dado a Jeremias, o que Deus queria fazer com a nação Judá, Ele quer modular a nossa vida conforme a vontade dEle. Então, fica essa mensagem para você, meu irmão, em que Deus tem olhado para mim, para você, para o meu discipulado Caio, e Ele quer que nós nos tornemos todos os dias nova criatura. Não que não somos nova criatura porque estamos em Cristo Jesus, mas eu digo que tem coisas da nossa vida, áreas da nossa vida, que precisam ser remoduladas, precisam estar de acordo com como Deus quer. Imagina esse vaso aqui, para eu alterar ele, eu vou ter que, o oleiro, ele vai ter que fazer outros movimentos nesse vaso para ele chegar a esse formato. Então vamos entender o simbolismo desse vaso. Como Deus queria fazer na nação de Judá, Ele quer também nos remodular a cada dia, a cada momento, para que nós sejamos um dia um vaso perfeito. Então, fique com esta palavra e nós vamos encerrar como uma passagem bíblica que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Somos predestinados à salvação, mas também somos eleitos para entrar no céu. Então, no dia de hoje, receba essa palavra do Senhor, que você é eleito do Senhor. Você pode pedir ao Senhor, assim como o oleiro fez com aquele barro, com aquilo ali, que ele reformulou, que o Senhor faça na minha vida, para eu continue nesta eleição, sendo eleito, separado de Deus, para a vontade de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Amém.